Da minha parte, em nome do pastorado desta igreja e em nome desta congregação, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão. É muito especial poder estar convosco aqui presencialmente, apesar das circunstâncias em que nos encontramos. Quero aproveitar também para desejar àqueles que nos estão a assistir através da transmissão do canal de YouTube da Igreja Adventista de Setúbal, que possam ser muito bem-vindos a esta transmissão. Aqueles nossos irmãos e amigos que, por não terem acesso à internet, mas nos estão a ouvir pelo telefone, é bom também poder estar convosco através do sistema de teleconferência. Por isso, queridos amigos, embora nós não nos possamos abraçar nem cumprimentar, por favor, recebam da minha parte um grande abraço, apesar de nós não podermos efetivamente fazê-lo por questões de saúde, mas que assim nós nos possamos sentir abraçados na presença do Senhor. Digo-vos que esta condição por vezes é tão estranha que há pouquinho eu olhava ali para o fundo e tem duas pessoas que conheço muito bem, porque são da minha família, e eu não as conseguia reconhecer, a minha cunhada e o meu sobrinho. Por isso, de facto, estarmos de máscara é de facto alguma coisa verdadeiramente impressionante. Mas, queridos amigos, um dia nós não precisaremos mais usar máscara, nem que não seja nesta terra, um dia nós poderemos respirar a atmosfera do céu. Mas sabem, é possível desde já nós respirarmos esta mesma atmosfera celestial, mesmo morando nesta terra. Nós podemos andar com os pés no planeta, mas já estar com os nossos olhos postos no céu. Podemos sentir as consequências de viver neste mundo, mas podemos ter a nossa mente livre porque estamos a contemplar as realidades celestiais. E, queridos irmãos e amigos, esta é, sem dúvida, a grande realidade, a grande esperança que tem que conduzir cada um de nós. Porque senão sucumbiremos, senão iremos entrar em depressão, senão iremos passar por situações em que a nossa fé sucumbirá de tal maneira que não restará mais nada quando efetivamente as grandes provações, quando efetivamente o Senhor Jesus voltar. Por isso, queridos irmãos, animemo-nos no Senhor. Louvado seja Deus pelas dificuldades que Ele tem passado, porque de alguma forma elas nos ajudam a aproximar-nos do Senhor. São difíceis, mas nós podemos segurar na mão forte do nosso bom Deus. Eu queria que cada um de nós pudesse sair esta manhã daqui com esta convicção, com esta força. Estamos cansados, mas não estamos destruídos. Estamos, quem sabe, alquebrados, mas não estamos abandonados pelo Senhor. Esta é a promessa que o Senhor efetivamente nos faz. Amém por isso? Amém. Queridos irmãos e prezados amigos, nesta manhã gostaria de partilhar convosco da parte do Senhor algumas reflexões que o nosso bondoso Deus, em um determinado momento da minha vida pessoal, há muito pouco tempo, de alguma forma partilhou comigo. O Senhor tem formas muito bonitas de nos falar ao coração. E, sobretudo, Ele nos fala ao coração nas horas mais tranquilas do dia. Normalmente, de manhã bem cedo. Às vezes, logo ao acordar. Quantas vezes Deus, Ele nos desperta para orarmos. Quantas vezes Deus nos faz com que, de alguma forma, uma ideia persistente fique na nossa mente e vamos então estudar a Bíblia, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. O título da meditação desta manhã é Deus é ciumento? Nós olhamos para a Bíblia e encontramos alguns textos bíblicos onde efetivamente são feitas afirmações neste sentido. Há uns anos atrás, um intelectual muito prestigiado no nosso país, um homem que inclusive foi galardoado com vários prémios internacionais, este senhor disse o seguinte, ele já é falecido, ele disse, a Bíblia é um manual de maus costumes. Entre outras coisas, dizia este senhor, o Deus que é apresentado na Bíblia é um Deus ciumento, um Deus opressivo e manipulador, é um ser imaturo, dizia este homem do alto da sua intelectualidade.
E a verdade é que o seu séquito de admiradores gargarejaram estas frases e estas ideias que, apesar de estarem absolutamente fora do contexto, porque só quem não lê a Bíblia, só quem não se relaciona pessoalmente com Deus, é que seria capaz de conceber ideias tão sacrílegas em relação ao próprio Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, efetivamente encontramos o Senhor, de alguma forma, a dizer justamente isto. Eu gostaria de convidá-los. Hoje nós vamos ler uma série de textos bíblicos. Por favor, não tenham preguiça de movimentar a vossa Bíblia. Se alguém tiver alguma dificuldade de, por vezes... E o primeiro texto que vamos procurar encontra-se em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Se alguém tiver dificuldade em acompanhar os textos bíblicos, se puder, anote. Leve para casa, leia. E gostaria de convidar, querido irmão e amigo, a que possa lê-los depois, ler estes textos novamente em casa, porque são, digo-vos, foi alguma coisa que encheu profundamente o meu coração ao fazer uma passagem geral pela Bíblia, entendendo estas questões. Mas Deuteronômio capítulo 32, os versos 16 e 21, são os versículos que vamos ler para a introdução justamente desta meditação. Deuteronômio capítulo 32, o verso 16 e depois o verso 21. Diz assim: com deuses estranhos provocaram os zelos e com abominações o irritaram. Aqui é Moisés falando justamente a respeito da forma como Deus se sentiu enciumado, como Deus se sentiu de alguma forma irritado pela atitude do povo de Israel, que, como diz aqui, através da idolatria foi instigado nos seus ciúmes. Depois o verso 21 diz: a zelos me provocaram. Se nós pegarmos nesta palavra e virmos como no Novo Testamento esta palavra zelo é traduzida, eu acredito que algumas Bíblias daqueles que aqui estamos traduzem esta palavra por ciúme também, diz: com zelos ou com ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, e com as suas vaidades me provocaram a ira. Mas talvez alguns de nós que aqui estamos, e alguns daqueles que nos estão a acompanhar pela internet, ao lerem este texto na sua Bíblia, devem ter encontrado alguma coisa como: com os seus ídolos me provocaram. Sabem, é uma coisa muito interessante, é que na Bíblia a vaidade está diretamente relacionada com a prática da idolatria. Eu não vou me alongar muito aqui, mas reparem numa coisa muito importante e interessante. Quando nós nos envaidecemos, quando nós nos sentimos superiores por alguma capacidade, por alguma qualidade, por sermos mais bonitos, por sermos, quem sabe, pessoas elegantes ou de boa aparência, ou por sermos mais inteligentes, ou o que quer que seja, nós estamos a fazer de nós mesmos um ídolo. E isto, queridos amigos, desperta em Deus algo como poderia ser chamado de ciúme. Mas será que Deus efetivamente fica enciumado? Será que os ciúmes de Deus são exatamente aquilo que por vezes nós possamos sentir numa situação de uma relação de amizade ou numa relação afetiva? Bem, sabem, queridos irmãos e amigos, há uma coisa muito interessante. Quando estudamos ao nível da psicologia o ciúme, percebemos que os ciúmes são normalmente um sentimento que está associado a um conjunto de fatores emocionais e psicológicos. Pode, por exemplo, ser resultado de um sentimento de excessiva possessividade. Alguém se sente dono, o namorado sente-se dono da sua namorada, a esposa sente-se possuidor ou dona do seu marido. Pode ser também o desejo de conservar algo ou alguém junto de si. Pode ser também um sentimento gerado pela suspeita de infidelidade. Ou pode ser uma profunda carência, resultado da insegurança emocional que a pessoa tenha por ter uma baixa autoestima ou por ter um déficit de amor que não foi suprido durante a sua juventude ou durante a sua infância. É verdade que crianças que não são amadas ou que são tratadas com frieza pelos seus pais, quando se tornam adultos ou adultas, acabam muitas vezes por ser pessoas que têm uma grande necessidade, quase excessivamente obsessiva, de serem amadas e de
terem os seus sentimentos permanentemente confirmados. E muitas vezes são pessoas que, pela sua insegurança, acabam por se tornar ciumentas. Muitas vezes o ciúme acaba por ser uma reação a uma ameaça real ou imaginária. Quantas pessoas, e muitas vezes nós até vemos isto às vezes quase que de maneira anedótica, pessoas que têm suspeitas sobre o seu cônjuge, sobre os seus amigos, suspeitas absolutamente irracionais. Há na psiquiatria uma forma muito interessante de chamar uma das vertentes do ciúme patológico, que é a síndrome de Otelo. Aqueles que conhecem um pouquinho da obra de Shakespeare, existe uma peça onde um dos personagens, um comandante veneziano, que descobre, a certa altura, uma situação extremamente desagradável em relação à sua esposa e acaba por matá-la, apesar de a amar. A síndrome de Otelo é justamente uma forma de reproduzir a ideia de que alguém numa situação de extremo ciúme pode destruir o objeto do seu próprio amor. Podemos dizer ainda que o ciúme pode caracterizar-se por um conjunto de emoções como ansiedade, raiva, culpa, humilhação, desejo de vingança, etc. Mas agora a grande questão que se coloca é: quando a Bíblia fala que Deus sente ciúmes, será que é exatamente isto que acabamos de ver como a descrição humana do que é o ciúme? Será que Deus é um ser frágil, é um ser susceptível, que está ali a disputar, diríamos assim, o afeto do ser humano? Será que Deus não tem mais ninguém no universo que o faça sentir-se Deus e sentir-se importante? Será que Deus é este ser susceptível, invejoso, pusilânime, que de alguma forma está ali para controlar as outras pessoas? Bem, eu gostaria de fazer neste momento uma pequena passagem pela Bíblia para podermos entender efetivamente o que o Senhor, através da sua palavra, nos quer ensinar a respeito desta situação do ciúme ou do zelo de Deus. Deixem-me dizer-vos, antes de abrirmos a nossa Bíblia no primeiro texto, e já agora gostaria de convidá-los a irmos a Gênesis capítulo 1, que vai ser o primeiro texto que vamos ter a oportunidade de ler, dizer-vos o seguinte: existe, em termos teológicos, uma coisa chamada antropopatismo. Bom, vocês devem dizer, mas o que é isso? Isso é um palavrão? Algum de nós está a ser ofendido com esta palavra? Isto quer dizer basicamente o seguinte: quando o ser humano não tem formas de expressar as realidades divinas, o ser humano recorre a expressões que são relacionadas com os seus próprios sentimentos e com as suas próprias realidades para expressar estas realidades divinas. Como é que nós podemos explicar o que Deus sente em termos de zelo em relação ao seu povo, em relação aos seus filhos, como quando, diríamos assim, nós não temos a capacidade de entender o que acontece no coração e na mente de Deus? Então a realidade mais próxima em relação a isto é a ideia do ciúme. Contudo, aquilo que nós vamos ver na Bíblia, embora possa parecer em certo sentido com a realidade do ciúme, mas no coração de Deus isto assume um contorno completamente diferente. Dou-lhes apenas um exemplo muito simples. Hoje, praticamente todos nós sabemos o que é um download. Hoje, todos nós praticamente sabemos o que a palavra virtual quer dizer. Mas pensem no seguinte: há 50, há 60 anos atrás, se algum pastor se levantasse numa igreja, há 40, 50 ou 60 anos atrás, e dissesse: meus irmãos, vamos fazer o download deste determinado ficheiro, quem é que iria entender? Assim, para falarmos de realidades espirituais, para falarmos a respeito do próprio Deus, por vezes temos que usar expressões que, embora reproduzam experiências humanas, mas que ainda assim não são efetivamente completamente reproduzíveis daquelas que são as realidades espirituais. Por isso, os tais antropopatismos, ou seja, são os sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, e desta forma nós podemos entender um pouquinho, de forma vaga, aquilo que Deus efetivamente espera ou aquilo que Ele
deseja ou aquilo que ele sente em relação a nós. Gênesis capítulo 1, vamos ler agora os versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E a pergunta aqui que se impõe é, efetivamente Deus, no tipo de sentimento que Ele tem em relação a nós, estamos a falar aqui de possessividade, porque esta é uma das primeiras características que identifica efetivamente o ciúme na condição humana. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. No capítulo 2, no verso 7, diz, e formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Enquanto você me escuta, vá abrindo a sua Bíblia em Salmo capítulo 8. Vamos correr para o meio da Bíblia e vamos olhar para o Salmo 8. Queridos irmãos, reparem numa coisa. Como é que Deus pode ser um ser possessivo se Ele tem sobre nós o direito, efetivamente, de ser o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Criador? Deus não é possessivo. Deus tem o direito de ser, efetivamente, sentir-se dono de cada um de nós, porque Ele nos criou, Ele nos trouxe à existência. E isto dá-lhe o claro e legítimo direito de ser efetivamente o Senhor da nossa vida. Salmo 8, verso 1 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois tu puseste a tua glória sobre os céus. Verso 3 diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Verso 5, contudo, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. A exclamação do salmista, quando diz aqui a certa altura, o que é o homem para que tu te lembres dele, um ser mortal, insignificante. Queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não é abençoado, Deus não é beneficiado de modo algum pelo fato de nós aqui estarmos hoje para adorarmos neste sábado. Na verdade, queridos irmãos e amigos, vocês que estão aí, onde quer que estejam, na vossa casa, a ouvir-nos ou a ver-nos, Deus não deixa de ser Deus se você decidir não guardar o sábado. Deus não deixa de ser Deus se você o repudiar na sua vida e disser que para você Deus não existe mais. Deus é ocupado demais para estar preocupado com o simples fato de se eu o adoro ou se não o adoro. Deus é o meu Criador. Deus poderia simplesmente ter pegado neste rascunho de planeta que não deu certo, ter amassado e jogado fora. Mas Deus não fez isso. Isaías capítulo 49. Leia comigo agora, por favor, este texto. Isaías capítulo 49. E vamos ler o verso 19. O verso 16, aliás. Esta é uma das belíssimas profecias messiânicas que encontramos no Antigo Testamento. Aliás, todas as profecias messiânicas estão no Antigo Testamento, porque se não fossem profecias e não fossem messiânicas, não estaria no Antigo Testamento. Então não seriam profecias, seriam a narrativa histórica da vida de Jesus. Mas Isaías capítulo 49, verso 16, olhem o que diz. Reparem nesta fantástica afirmação. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Quando é que isto aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e as suas mãos foram perfuradas pelos pregos que o suspenderam, que o sustentaram na cruz. Esta cicatriz permanecerá, queridos amigos e irmãos, permanecerá para toda a eternidade. Você e eu, ao estarmos no céu, nós seremos completamente glorificados. Eu não terei mais careca, o meu nariz vai ser endireitado, os defeitos de cartilagem que eu tenho nas minhas orelhas, pelas muitas peraltices que fui fazendo ao longo da vida, serão completamente consertadas. As fraturas que foram acontecendo ao longo da vida também serão completamente restauradas. Eu vou ter uma série de metros a mais do que aquilo que já tenho hoje.
Cada um de nós vai ser, diríamos assim, fantasticamente bonito. Vamos ser a melhor versão de nós mesmos. Não haverá uma marca de pecado em nenhum de nós. Contudo, a única marca que permanecerá, ou as únicas marcas que permanecerão para toda a eternidade, lembrando que um dia, este planeta sofreu por causa da desobediência, serão no nosso próprio Senhor Jesus Cristo. As suas mãos estarão marcadas com as cicatrizes dos cravos, porque permanecerão para toda a eternidade. A sua testa estará marcada com os sinais da coroa de espinhos que ele usou no nosso lugar. Os seus pés estarão marcados, o seu lado estará com a cicatriz da perfuração que sofreu. É por esta razão, querido amigo, que Deus tem direito a ser o seu Deus, ser o meu Deus, porque Ele é o meu Criador, Ele é o meu Redentor. Amém por isso? Amém. Queridos irmãos, notem, Deus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Sabem, isto é algo, diríamos assim, absolutamente fantástico. Eu gostaria ainda que dêssemos uma olhada em Filipenses, capítulo 2. Vamos rapidamente, vamos velozmente voar para o livro a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. E reparem aqui ali o que é dito. Filipenses, capítulo 2, do verso 6 em diante. A descrição que o apóstolo Paulo faz aqui, da humilhação que Jesus Cristo passou para se tornar o nosso Redentor, é uma descrição emocionada, é uma descrição, diríamos assim, profundamente tocante. Jesus é descrito pelas palavras do Paulo como da seguinte forma, Filipenses capítulo 2, verso 6, que, descrevendo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Querido amigo, estamos a falar aqui de um ser possessivo? Longe disso. Alguém que está disposto a deixar as maravilhas do céu. Um dia você e eu vamos entender isto. Sabem porquê? Porque quando nós estivermos no céu e percebermos quão boa, quão maravilhosa é a vida no céu, e pensarmos que um dia nós estivemos quase disponíveis para trocar a vida celestial pela existência aqui nesta terra, finita, miserável, limitadamente cheia de problemas e de dificuldades, e nós pensarmos assim, puxa vida, quase que perdemos o céu porque uma proposta de emprego, porque um relacionamento, porque o desejo de ter um novo carro, de ter uma nova casa. Meus queridos, Jesus conhecia a vida no céu. Nós ainda não conhecemos a vida no céu, mas Jesus conhecia a vida no céu e esteve disposto a vir, ainda que temporariamente, por cerca de 33 anos e meio, viver neste planeta. Vocês já imaginaram como deve ter sido para Cristo deixar a vida de conforto emocional, de permanente paz, de permanente satisfação, de permanente felicidade, para vir viver num mundo onde todas as coisas nos fazem sentir tristes, nos recordam dramas e problemas e dificuldades? Já imaginaram isto? E Jesus esteve disposto a fazer isto só por quê? Para nos dar a possibilidade um dia de você e eu podermos ser salvos. Sabem, não é de admirar que nós possamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, a tocante imagem de um Deus que está à porta do nosso coração, batendo pacientemente à espera de que você e eu lhe abramos o nosso coração. Podemos dizer que este Deus, o tipo de sentimento que Ele tem em relação a nós é o ciúme doentio e patológico? Não. Mas ainda existe outro aspecto que eu gostaria de partilhar com vocês. O ciúme muitas vezes pode ser manipulador. Será que Deus é manipulador? Vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto. Estamos no livro de Isaías, vamos ao capítulo 41. Isaías, capítulo 41, vamos ler os versos 9 e 10. Isaías, capítulo 41, e vamos ler os versos 9 e 10. Ali o profeta está a ouvir da parte do próprio Deus uma mensagem que lhe haveria de trazer grande conforto ao coração. Mas sabem, esta mensagem, embora tivesse sido dita pessoalmente a Isaías,
em Isaías capítulo 41, no verso 9, Deus permitiu a Isaías reproduzi-la no seu livro porque ela um dia haveria de ser útil para você e para mim. Não importa se haveriam de passar 2.000 ou 3.000 anos, muitas ou poucas gerações, este texto está aqui porque é para nós. Isaías capítulo 41, verso 9 diz assim: Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei de entre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitarei. Verso 10: Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas sabem, ainda no livro de Isaías, no capítulo 43, vamos avançar uma página ou duas, dependendo da sua edição. Isaías capítulo 43, e vamos ler dos versos 1 ao verso 3. Reparem esta interessante forma como Deus fala com o profeta, mas agora aqui não dirigindo-se pessoalmente ao profeta, mas dirigindo-se ao povo. E aqui cada um de nós, já mais legitimamente, ainda se pode também sentir incluído nestas palavras. Isaías capítulo 43, do verso 1 em diante, diz assim: Mas agora sim, diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te vão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porquê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate de ti e a Etiópia e Seba por ti. Queridos amigos, estamos a falar aqui de um Deus que é profundamente amoroso. Um Deus que, antes de cobrar, antes de exigir, Ele está disposto a dar. Eu serei o teu Deus, eu serei a tua força, eu serei o teu braço forte quando tu precisares de ajuda. Quando passares por rios, por lagos, quando passares por situações de perigo, ainda que seja pelo meio do fogo, o fogo não vai arder em ti. Por quê? Porque eu vou estar contigo, diz o Senhor. Este é o Deus que cuida de mim e de vocês. Precisamos ter medo, precisamos ter receios diante das dificuldades. Bem, mas dizia aquele famoso intelectual português que o Deus que nós adoramos é um ser mesquinho, talvez capaz de um tipo de comportamento semelhante à síndrome de Otelo. Estamos ainda no livro de Isaías, vamos dar agora uma olhada no capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Será que é exatamente deste Deus que nós estamos a falar? Alguém que é capaz de destruir o alvo do seu amor, de esmagar pela sua grande obsessão aqueles por quem ele tem ciúme? Vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto. Isaías capítulo 26, vamos ler o verso 3. Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor, querido irmão e amigo, se você é daquelas pessoas que sente que no seu passado existem sentimentos, experiências mal-sucedidas, traumas emocionais que fazem com que você não sinta paz emocional, com que você sinta que de alguma forma uma parte de si se quebrou, se perdeu, se partiu e que não há como consertar novamente, olha o que diz aqui, leia novamente este versículo: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, Senhor. Mas vamos dar uma olhada, já no finalzinho, mais ou menos no final da Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 6 e 8. Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 8. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia é um manual de psicologia. E permitam-me dizer-lhes ainda, talvez, que a Bíblia é, na realidade, um coquetel de medicamentos psiquiátricos. E eu peço desculpa, tenho aqui ao meu lado um médico, mas é que Deus é muito mais do que aquilo que nós somos capazes de imaginar. Olhem o que este texto nos diz. Filipenses capítulo 4, versos 6
7 e 8. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Diz o apóstolo Paulo, embora a psiquiatria ainda não tivesse sido inventada naquele tempo, ou o conceito ainda não existisse propriamente dito, diz: não estejais inquietos. Outras Bíblias dizem: não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, mas com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. E aqui vale a pena entendermos uma coisa. Na Bíblia, quando se fala de coração, está-se a falar de mente. E a Bíblia diz: e o Senhor guardará os vossos corações. Entenda-se, guardará as vossas mentes e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você sente que existem traumas na sua vida que o estão a destruir? Pois, meu querido irmão e amigo, apresente os seus problemas diante do Senhor. Coloque diante do Criador da sua mente, do Criador do seu corpo, que conhece você muito bem. Deus não precisa de um manual de instruções para lidar conosco. Ele conhece-nos em cada célula. Ele tem a noção de para que serve cada molécula com a qual Ele formou o nosso corpo. Por esta razão, queridos amigos, nós devemos colocar-nos diante de Deus com oração, com súplica, com sinceridade, mas também não esquecendo aquilo que Deus já fez por nós ao longo da nossa vida. E desta forma a paz de Deus guardará o nosso coração. Sabem porquê que os nossos carros usam lubrificantes? Sabem porquê que o motor do seu carro não pode funcionar sem lubrificante? Porque as peças aqueceriam e a fricção entre elas faria com que elas se destruíssem e a longevidade do motor do seu carro seria exponencialmente reduzida. A paz de Deus, a paz que Deus promete colocar na nossa mente, no nosso coração, é mais ou menos como um lubrificante. É interessante que o Espírito Santo não é comparado ao óleo do azeite. Já pensaram nisso? Diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabem porquê que o sofrimento na vida de um crente não o destrói, mas torna-o mais forte? Sabem porquê que as experiências dolorosas na vida de alguém que confia em Deus fazem com que esta pessoa se torne mais generosa e mais disponível para ajudar os outros? É justamente por causa disso. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não nos permite que sejamos destruídos pelas experiências dolorosas da vida. Você pode sofrer as piores coisas, querido irmão e amigo, mas na graça de Deus, o Senhor vai protegê-lo. Amém? Quem é que está a passar por problemas aqui? Opa, que bom, hein? Ninguém está a passar por problemas. Quase ninguém. Ok, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades. Então, se você e eu temos dificuldades, então nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz. Apresentar as nossas ansiedades diante do Senhor, com orações, com súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus virá sobre você, virá sobre cada um de nós, de maneira que o sofrimento não o destruirá. Mas o verso 8 vai dizer ainda o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, existe nisso, pensai. Queridos irmãos e amigos, é um dever solene, diz Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, num capítulo em que ela fala especificamente sobre a cura mental. Ela diz: é um dever solene de todo cristão motivarmos e controlarmos no poder de Deus os nossos pensamentos para que não nos demoremos em assuntos negativos e pessimistas. É um dever solene. Bom, será que este Deus, efetivamente, pode ser conceituado como síndrome de Otelo? Vamos a Jeremias capítulo 28, Jeremias capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, e vejam o que Deus ali diz a respeito do seu povo. E reparem numa coisa muito importante: Deus estava a dizer estas palavras num contexto muito difícil em que o seu povo se tinha portado muito, mas muito mal. O povo de Israel estava, ou melhor, o povo judeu estava numa fase crítica em termos espirituais. Tão crítica como certamente nunca nenhum de nós viu a sua igreja ou percebeu a sua congregação. Mas é neste contexto que Deus vai dizer isto. Jeremias 29, verso 11.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E depois no verso 13, Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado, diz o verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar aonde vos transportei. Será que o ciúme de Deus tem alguma coisa a ver com o ciúme humano? Interessante. Um outro texto que todos nós conhecemos muito bem, 1 João capítulo 4. Em 1 João capítulo 4 nós vamos encontrar ali o apóstolo João a falar-nos a respeito da natureza do amor de Deus, ou melhor, a respeito da natureza de Deus, que é o seu amor. Todos nós conhecemos João capítulo 4, verso 8, porque aquele que não ama a Deus não o conhece, porque Deus é o quê? É amor. Mas eu gostaria de ler convosco os versos 9 e o verso 10 e o verso 11. Ali o apóstolo João diz o seguinte: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João capítulo 3, verso 17. Todos nós conhecemos muito bem o verso 16. Desta conversa que Jesus teve com Nicodemos, todos nós sabemos de cor João 3,16. Mas quantos de nós sabemos João 3,17 de cor também? É que reparem, está ali uma promessa, está ali uma mensagem poderosíssima. João, capítulo 3, verso 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, ou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você já pensou que o Deus a quem você e eu servimos, o interesse que Ele tem em nós é pura e simplesmente um interesse absolutamente espontâneo, absolutamente desinteressado. E o zelo que Deus tem por nós resume-se numa coisa muito simples. Nós não vamos ler este texto agora porque estamos já no tempo de concluir. Mas em Isaías, no capítulo 59, no verso 2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Agora imagine no seguinte, de acordo com todos os versos que nós podemos ver, e são apenas alguns dos muitos que poderíamos aqui simplesmente referir, fica muito claro que Deus tem por nós um amor absolutamente incompreensível. E Deus odeia o pecado, apesar de amar profundamente o pecador. Mas por que Deus odeia o pecado? Porque Ele faz separação entre Ele, como Deus, e as suas criaturas que somos nós, a quem o Senhor ama profundamente. E porque este Deus afetuoso, este Deus absolutamente carinhoso, este Deus que é essencialmente amor, não poderia tolerar a eternidade sem que aqueles a quem Ele pudesse resgatar, efetivamente pudessem ser livres e protegidos por Ele. Este Senhor está disposto a todos os sacrifícios que se forem necessários. Sabem, queridos irmãos e amigos, deixem-me contar-vos, para concluir, uma experiência pessoal. Há uma série de anos atrás, quando penso nisso, parece que foi há tão pouco tempo já, mas já se passaram várias décadas. Pessoalmente, eu estava a passar por uma crise espiritual bastante séria. E nesta crise, Deus, de alguma forma, fez cair nas minhas mãos um livro escrito por um senhor ateu. Como é que Deus pode se revelar através dos escritos de um ateu? Mas este livro contava a respeito de algumas curiosidades muito interessantes sobre o universo. O título daquele livro era Buracos Negros.
E o autor, nos primeiros capítulos, explicava algumas realidades relacionadas com aquilo que tem que ver com a existência da vida fora do nosso planeta, no universo, no cosmos. Eu fiquei interessadíssimo naqueles primeiros capítulos porque contextualizava com muitas informações estatísticas, informações relacionadas com o universo, a grandeza das estrelas, as próprias realidades com que os corpos celestes interagem uns com os outros, através das forças gravitacionais, de realidades físicas que nós muitas vezes não conseguimos nem sequer entender aqui na superfície do nosso planeta. E a certa altura eu estava a ler aquele livro, a viver os meus dilemas emocionais e a perguntar-me por que Deus pedia tantas coisas de mim e fazia tantas exigências que aparentemente pareciam absurdas e que limitavam e castravam a minha capacidade de ser livre. E um dia, à noite, estava a olhar para o céu. Eu tinha aprendido a localizar uma estrela chamada Antares, que é a estrela principal da constelação de Escorpião. Algum tempo atrás tive a oportunidade de forma afetuosa, dedicar esta estrela à nossa filha mais nova, a Aline. Ela já sabe encontrar Antares, mas ela também conhece a história de Antares na minha própria experiência pessoal. E ao olhar para Antares, aquela estrela, apercebi-me que a grandeza de Antares, que é muitas vezes maior do que o nosso Sol. E o nosso Sol é uma estrela que, embora seja de quinta grandeza no universo, mas ela é tão grande que para ser preenchida ela precisaria de esferinhas do tamanho da Terra para ser completamente preenchida de 1.300.000 esferas do tamanho do nosso planeta para ser enchido. Isto o nosso Sol. Mas Antares ainda é muito maior do que o nosso próprio Sol. E fiquei a pensar, o Deus que cria o universo, o Deus que mantém o universo, o Deus que tem tudo em ordem, será que Ele não tem mais nada para se preocupar do que me atormentar a mim, um insignificante ser humano que vive neste inóspito planeta, perdido na galáxia conhecida como Via Láctea, conhecida por nós, porque quem sabe Deus conhece por um nome completamente diferente? Será que este Deus não tem mais nada que fazer do que não ser atormentar-me com regras e leis absurdas que, na minha vã filosofia, são absolutamente dispensáveis? Neste momento, queridos irmãos e amigos, acreditem ou não, deu-se a principal das minhas experiências de conversão. Porque entendi que Deus, a única coisa que Ele pode esperar de mim é algo tão simples como isso, o meu melhor. E quando este Deus demasiado ocupado demais para se preocupar comigo, mas se dá o trabalho de me dizer aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra do Senhor, é porque o seu único interesse não é atormentar, porque Deus tem muito mais o que fazer, não é atormentar a vida de insignificantes seres humanos que vivem neste planeta, mas porque Ele realmente tem um profundo e autêntico amor por cada um de nós. Queridos irmãos e amigos, este é o Deus a quem você e eu adoramos. Este é o Deus a quem você e eu, quando falamos em oração, ajoelhados ao lado da nossa cama, é este Deus que nos ouve. É este Deus que, embora tenha o universo inteiro para cuidar e para gerir, Ele está disposto, como dizia há instantes o nosso irmão João Carlos Martins, Ele está interessado em conversar conosco. Não importa se eu sou uma mulher pecadora junto a um poço ao meio-dia, Ele está disposto a falar comigo. Não importa se eu sou um traficante de drogas que tenho a consciência de que já destruí a vida de muitas pessoas e que em determinado momento, num sentimento de angústia, elevo os meus pensamentos a Deus completamente consciente da minha indignidade. Deus quer falar comigo. Não importa se eu sou uma pessoa que chegou à conclusão de que a sua vida é um fracasso. Deus quer falar comigo. Deus quer me ouvir. Deus quer transformar a minha vida por uma única e exclusiva razão. É porque Ele nos ama de uma forma que nós não somos capazes de entender. Que o Senhor abençoe cada um de nós, queridos irmãos e amigos, e nos ajude a, na nossa pequenez, pela fé apenas, sermos capazes de aceitar este grande amor de Deus por nós. É a minha oração. Amém.